Bom dia a todos os nossos irmãos aqui presentes. Muito felizes por nessa manhã de domingo, do dia 29 de janeiro de 2023, estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho, segundo o Espiritismo, através do Grupo Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, nos proporcionando a todos o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Queremos agradecer e iniciarmos este estudo sobre as bênçãos divinas. Nós vamos pedir ao nosso irmão Antônio Júlio para que ele possa ler a mensagem, para que nós sintonizemos com o estudo da manhã, que é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, mundos de expiações e provas, itens 13, 14 e 15. A mensagem é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem titulada Casa Espiritual, número 133. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual e deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada, ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o bicho desprezível. E observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indispensável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Nós estamos agradecendo ao nosso irmão Antônio Júlio pela leitura tão própria da mensagem, que já nos sintonizou perfeitamente, intimamente com o estudo. E nós vamos depois poder, todos nós, falarmos a respeito. Nós agora vamos iniciar com a prece inicial, nos elevando o coração ao Cristo, a espiritualidade que nos abraça junto dele. E nós vamos pedir à nossa irmã Ângela que nos faça a prece inicial, por favor. Bom dia a todos, irmãos. Vamos então, nesse momento, calmamente respirando. Bem calmamente, sentindo a nossa respiração. Mais uma vez. De amor, vamos dizer: Senhor, nós te amamos
e queremos de coração agradecer por aqui estarmos em sua companhia para estudarmos, para estarmos reunidos trocando energia. E te rogamos, Senhor, que nos abençoe, que nos ilumine, para que possamos aprender o estudo do dia de hoje. E quiçá, meu Pai, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Te rogamos também que essas energias de paz, de harmonia, de luz, que aqui estão sendo construídas nesse encontro, possam irradiar e chegar aos lugares, Pai, onde haja dor, aflição e ainda que possamos, Senhor, cada vez mais caminhar para Ti. Abençoa, Senhor, a todos nós na terra, hoje e sempre, com coragem, com fé e esperança. Obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Que prece gostosa nos acalmou por dentro e nos elevou os pensamentos, né? É bonito quando pede para respirar, né? A gente reharmoniza as nossas energias. Muito obrigada, nossa irmã Ângela, que nos proporcionou esse momento tão bonito, tão gostoso. E nós vamos agora iniciar o estudo do capítulo 3, né, dos mundos de provas e expiações, com o nosso irmão Lenilson. Por favor. Ok, muito bom dia a todos. Bom dia. Vamos então ao texto do nosso Evangelho, mundo de expiações e de provas. Que direis dos mundos de expiação que já não saibais? Pois basta observeis o que em habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado a encarnações de espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova do que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formados de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra, já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de haver que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas
e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no meio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargos se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm a de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Muito obrigada, Lenilson, por ler, e queríamos saber dos seus comentários, né? Que eu tenho certeza que você tem muita coisa boa aí para nos falar. Sim, podemos começar assim. Na verdade, assim, esse estudo é um daqueles que nos ajuda muito a compreender o que nós estamos vivendo, porque ele fala assim diretamente ao tipo de mundo que a gente se encontra hoje. E quando você entende os aspectos e características desse mundo, fica mais fácil a gente entender daquilo que a gente está vivendo, não é isso? Dessas lutas, desses desafios que fazem parte, né, desse processo que a gente, na verdade, atraiu para nós, né? Então, quando você pensa num mundo de expiação e provas, você vê que a situação não é fácil, não é isso? Por quê? A característica de um mundo de expiação e provas é que o mal ele ainda está prevalecendo, quer dizer, há uma tendência ainda do mal prevalecer. Aí você pensa assim, mas por que esse mundo tem que prevalecer o mal ainda? É porque, se você pensar na quantidade de espíritos encarnados e desencarnados, a maioria ainda está próximo, né, dessas características, desse nível, né, de atuação. Então, se a gente às vezes reclama, né? Poxa, a sociedade está muito difícil. Mas por que está difícil? É porque nós somos difíceis, né? Então, a gente está experimentando daquilo que nós somos. E, às vezes, a gente quer se colocar num patamar de superioridade, né? Poxa, a sociedade está muito difícil, esquecendo que a gente faz parte dela. E, quando a gente faz parte dela, você precisa somar o que você... a sua ação no mundo é uma coisa que se vê mais fácil. Mas o que você está pensando? Qual a vibração que você está emitindo para esse mundo? Então, tudo isso é esse conjunto de situações que vão construindo um ambiente onde a gente vive. Então, por exemplo, quando a gente vai na nossa casa espírita, você, poxa, que lugar bom, né? É um lugar abençoado. Por quê? Naquele momento, cada um de nós está pensando melhor. Você quer o bem de todo mundo, quer o bem dos amigos espirituais. Então, a egrégora que você está criando onde você está é muito boa. Então, a gente quer voltar. Então, se a gente pudesse começar a construir isso, né, a partir de nossa casa, aonde a gente trabalha, olha como é que isso ia se multiplicando na nossa vida, né? Mas aí você pensa assim, espiar. Que negócio é esse de espiar? Se tirar o X, vai ser espiar alguma coisa que está acontecendo. Mas, na verdade, assim, se você for procurar lá o dicionário, ele tem muitos a nos dizer, né? Então,
ele nos diz aqui que espiar, olha só que interessante, a gente pode espiar, pagar alguma coisa, remir alguma coisa, né? Experimentar certas vivências que vão nos ajudar a pensar de maneira diferente. Então, quando a gente espia, na verdade, você começa a sofrer um pouco daquilo que nós criamos. Então, o sofrimento moral, na erraticidade, né, nesse período que a gente fica lá no plano espiritual, o sofrimento é mais moral. Essa foi um dos motivos que a gente pediu, na verdade, para reencarnar, porque a vibração da culpa, né, dos remorsos, é muito pesado. E no plano espiritual, tudo é muito, né, superlativo. Então, a culpa, ela tem muito mais vibração dentro de nós. Aí você pede a Deus a oportunidade de reencarnar. Quando você chega na Terra, tem outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento também físico, né? Você sofre nas emoções, mas também a gente precisa passar pelo sofrimento físico. Ninguém quer passar por isso. Mas as escolhas que a gente fez atraiu para a nossa psicosfera esse tipo de vivência. Então, se a gente pudesse começar a agir diferente, a gente poderia minimizar. Bom, aí ele fala no texto que, na verdade, esse mundo é um mundo muito diversificado, porque aqui não tem só espíritos que estão espiando, né? Tem muitos de nós que, às vezes, estamos passando por algumas situações difíceis de luta, mas porque a gente fez escolhas, né? Por habitar junto de outros irmãos que precisam, de repente, de uma companhia, né, mais motivadora. Então, nós estamos querendo provar a nós mesmos se o nosso aprendizado realmente foi feito, né? Então, esse desejo de ser melhor, muitas vezes, faz com que a gente escolha algumas provas. Ó, você vê, você não está mais espiando, você está provando para você mesmo que o aprendizado foi realizado e agora, na hora da ação, da atitude, você está, né, pronto para viver isso. Então, a gente vai vendo que a gente provar o que aprendeu é como se a gente estivesse se depurando, né? Vamos dar uma melhora ainda maior nesses sentimentos que a gente desenvolve. Bom, aí, o que acontece conosco? Esse mundo, a maioria de nós está espiando, expiação e provas. Só que no meio desse conjunto tem o que eles falam que é o primitivo, né? São aqueles espíritos que já alcançaram o momento da razão, mas que ainda são num estado muito inicial, que são chamados primitivos. Ele coloca no texto que os primitivos não são os índios, porque os índios eles já alcançaram, de acordo com as vivências seculares que já tiveram, assim, uma inteligência mais rudimentar. Então, eles chamam de o índio, o nosso indígena, como o semi-civilizado, né? Então, tem o primitivo, tem o selvagem e temos nós. Quer dizer, nesse conjunto todo, nessa troca que se faz, o objetivo é o quê? É ajudar o primitivo e o semi-civilizado a também avançarem. Mas para que eles possam aprender de uma maneira melhor, as nossas atitudes precisam ser melhores, né? Mais equilibradas, para que a gente possa lidar com as situações de uma maneira bem melhor. O objetivo também desse momento que a gente está vivendo agora, o estudo do Evangelho, está aí para nos ajudar a isso. Porque a partir do momento que você começa a falar nessas situações, o seu olhar para a vida começa a melhorar. Então, assim, espiar é lidar com situações assim
que mexe muito conosco, né? Não é fácil. Na verdade, assim, muitos de nós assim falam assim: poxa, cada um de nós escolheu as situações que precisava viver. E hoje em dia, velho, será que eu li esse contrato direito? Eu escolhi essa situação para viver? Porque na hora, gente, da coisa acontecer, é o real. Não existe mais as palavras pequenas, né? Não, são vivências que a gente precisa ter. E aí, a escolha do comportamento que a gente precisa ter nesses momentos faz com que as lutas sejam tão grandes, né? Então, como as nossas características ainda não são fáceis, é interessante, ele diz no texto que a Terra não é o nosso mundo inicial, porque a gente já viveu em outros orbes e que a gente, olha só o que ele diz, a gente foi expulso de lá, porque a gente estava perturbando os bons. Então, isso é bom a gente ouvir, para a gente sentir assim, gente, eu preciso melhorar muito, porque eu fui expulso de um lugar porque eu estava perturbando as pessoas. O meu comportamento não era bom. E aí, se eu estou hoje num mundo de expiação e provas, o que eu preciso fazer para voltar para o meu lugar? Quer dizer, a minha pátria natal, não sei onde é que é, mas eu quero voltar para um lugar melhor, ou permanecer num mundo que está em vias de se transformar. Quais escolhas que eu estou fazendo? É bacana essa leitura, porque traz idade não para o outro, mas para cada um de nós, né? A gente precisa sentir que nós somos os responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo. Então, ele chama os encarnados hoje aqui de estrangeiros. Nós somos estrangeiros porque viemos de outro lugar, então os estrangeiros aqui precisam ter um comportamento melhor, né? Porque se nós somos os visitantes desse planeta, a nossa atitude precisa ser outra. Aí, por que você começa a pensar assim, e por que Deus faz essa mistura toda? Por quê? Criaturas que vieram de outros orbes mais adiantados trazem para esse orbe mais atrasado em desenvolvimento um desenvolvimento assim intelectual. O que a gente viveu lá a nível material, né, que chega conosco no nosso subconsciente, podem ser despertados em algum momento e nos ajudar também a contribuir com o avanço desse mundo, né? Aí você além de ser estrangeiro, tu pode ser uma coisa assim muito benéfica no momento de desenvolvimento dos nossos irmãos. Então, a gente tem como objetivo o quê? Ser útil ao mundo que está em desenvolvimento, usando a inteligência que a gente já desenvolveu e o conhecimento adquirido. Essa é uma das características que prova que nós não somos criaturas primitivas. Por quê? A gente já traz alguns talentos que, de repente, eles estão desbotando aí, né? Como talentos que a gente pode usar. Então, uma das coisas bacanas também desse estudo é que a gente saber que a maior parte das vezes nós podemos muito mais do que a gente acredita que pode. Então, nós trazemos um potencial, gente, de nos envolver com as pessoas, com as comunidades, com o trabalho. Então, se envolver com isso é importante. Se você frequenta uma casa religiosa, é um ótimo caminho, porque quando você está num grupo de pessoas, né, que pensam de maneiras semelhantes, você se unir a elas, a tua força se torna maior. Então, as coisas boas que você pode construir nesse conjunto vão se multiplicando. Aí, uma coisa interessante, que muitas vezes nós ficamos na periferia de nossa casa religiosa.
quando a gente precisa avançar para dentro da casa, ver as necessidades que ela tem, e a gente vai encontrar lá oportunidades de trabalho, que a gente vai fazer uma troca. Eu vou me doar em alguma coisa e vou receber outras tantas, né? Pela experiência que cada um traz. Olha só que coisa interessante. Até na casa espírita há essa troca, né? Porque uns já aprenderam um pouco mais, porque já viveram um pouco mais, e nessa troca toda a gente vai se alimentando. Outra coisa interessante é entender por que da nossa tristeza, da nossa melancolia, da nossa amargura em muitos momentos de nossa vida. Porque inconscientemente a gente sabe que poderia estar num ambiente muito melhor. E aí, às vezes, causa essa tristeza que a gente precisa combater, porque hoje a gente está com oportunidade na mão, né? E essa palavra, assim, oportunidade, ela é fantástica no nosso mundo. Deus nos oferece essas situações para que a gente vá aprendendo, se desenvolvendo, né? Desenvolvendo as nossas qualidades, de coração, principalmente. Porque, no fundo, o nosso mundo de onde a gente veio era um mundo com mais potenciais de intelectualidade, então a gente chegou com uma bagagem, só que a nossa moral, que é muito ligada, né, às vibrações do coração, precisam ser muito mais trabalhadas. Então, quando Cristo fala, amai-vos e instruí-vos, eu digo para mim e para vocês que estão escutando, o instruir-vos, a gente já avançou bastante, mas sensibilizar a nossa alma é muito necessário, para que a gente possa, assim, construir na nossa psicosfera um ambiente, assim, de vibrações que nos ajudem a tratar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Na verdade, assim, a gente já sabe o que precisa fazer. O que nós precisamos é sensibilizar a nossa alma para poder fazer esse processo se tornar uma prática, assim, muito mais verdadeira, né? A gente fala em felicidade, a gente quer a felicidade e olha a desgraça. Quer a felicidade e olha... Então, nós vivemos nesse mundo. Então, eu quero estar melhor? Quer. Então, seja uma pessoa melhor e a gente vai conseguir transformar isso tudo que a gente vive, né? Lenilson, obrigada, viu? Você quer falar mais alguma coisa? Não, tá tudo bem. Eu quero agradecer em nome de todos pelas suas colocações, muito conteúdo, muito bom, e a gente vai poder trabalhar muitos pontos aí, né? Juntos, todos juntos. Essa mensagem, começando pela mensagem, a casa espiritual, foi até o que você disse aí nas suas palavras, Vinícius. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. O mundo que vivemos começa dentro de nós. Então, olha só que beleza. Há casas edificadas que estão arrumadas, buscando a luz do sol, buscando o aprimoramento, e há casas que estão em ruínas, em ruínas. A pessoa não edifica, ela sofre e permanece na dor, como se aquela dor não lhe dissesse nada. E a dor só vai sendo intensificada até que ele seja retirado da zona de conforto e busque a luz. É aquela situação de Platão, né? Do homem que sai da caverna e busca a luz. E há casas com lixo espiritual e moral, e ele não quer limpar esses lixos, tirar esse cheiro ruim de dentro da própria casa e buscar o perfume da verdade, do amor, das virtudes. Então, essa mensagem, ela nos ajuda no estudo, porque, como diz Kardec, de forma tão didática, junto de Jesus e dos bons espíritos, né? Nós estamos no mundo de provas e de expiações.
E nós sabemos bem como é esse mundo, porque nós estamos nele. Ele nos faz parte. Ele faz parte do nosso mundo interior. E aí nós começamos a buscar também, como nós estamos em transição para o mundo de regeneração, então nós estamos bem envolvidos, bem mergulhados no mundo de provas e expiações, mas já temos um pezinho ainda instável no mundo de regeneração. Nós estamos construindo esse mundo novo dentro de nós. E aí, quando a gente fala em provas e expiações, nós nos reportamos como se estivéssemos na escola, que a Terra é uma escola bendita e abençoada, né? E prova, isso nos remete à teste, a exames, para que nós possamos passar de ano, passar de etapa. E nós precisamos dessas provas para nos enriquecer a alma no entendimento, com maturidade espiritual que ainda não temos o suficiente. Não que sejamos masoquistas, eu gosto de sofrer em absoluto, mas ainda é necessário a dor, o sofrimento, para que possamos acordar para as realidades que nos esperam. Para adquirir virtudes e valores que ainda nos esperam, estão à nossa disposição, desde que a busquemos. Então, às vezes é preciso não ter a saúde, vir a doença para que a valorizemos. Como é bom quando eu estava podendo sair, quando eu estava podendo realizar coisas. E aí, quando a saúde nos vem, a gente recupera, depois de uma cirurgia ou de um tratamento, a gente começa a valorizar os nossos passos e a gente busca ir mais no centro, a gente busca uma atitude mais fraterna, a gente quer cumprimentar a todos com amor, a gente quer realizar tudo o que nós não conseguimos realizar, junto de amigos, de parentes, junto de nós mesmos, edificando o mundo, o reino de Deus dentro de nós e ao nosso redor. Então, é preciso, às vezes, que a gente perca certas coisas, não que Deus nos tire, mas Ele remove temporariamente para que nós possamos fazer aquisições maiores e melhores. E aí, até dentro de tudo que o Lenilson nos diz com tanta propriedade, nós vamos vendo que nessa troca de energia que nós temos uns com os outros, alguns dos nossos irmãos mais adiantados, né, com mais experiência, e nos faz sentir isso dentro de nós, porque no contato a gente se sente enriquecer, né, de valores, a gente fala, nossa, como foi bom escutá-lo, como foi bom conviver com essa alma, como ela me faz bem. Assim também é aquela situação, né? Muitas pessoas são exemplos para nós, e nós também temos que nos vigiar, porque humildemente, na nossa pequenez mesmo, ainda somos também exemplos para alguém que nos observa. Então, é preciso que isso seja um estimulante para que nós nos vigiemos, para que nós nos controlemos nas atitudes, nas palavras, nas emoções. É o orar e vigiar sempre de Jesus, né? Junto de todos nós. Porque todos nós temos material para servir, para amar, para sermos melhores. Ninguém é destituído de valores que não possa contribuir com o seu próprio progresso e o progresso dos nossos irmãos ao nosso redor. Uma conversa, um olhar amigo, uma atitude digna, tudo isso é mensagem de Jesus, de Deus em nós. E aí nós vamos, então, entender que Emmanuel nos diz, né, que nós, para chegarmos a Deus, nós precisamos desenvolver as duas asas. As asas do conhecimento intelectual e as asas do conhecimento moral. E as asas do conhecimento intelectual, às vezes a gente ouve isso e ouvindo uma palestra de Raul Teixeira, eu entendi muito melhor essa colocação de Emmanuel, e eu achei fantástica a explicação dele. As asas do conhecimento intelectual são das disciplinas, né? Matemática, química, física, biologia, que às vezes
né, a gente se diz assim, nossa, eu não gosto de química, eu não gosto de física, nossa, matemática não é a minha praia. E eu mesma me vi em situações assim. A gente gosta, estuda, mas não se identifica tanto, né? E aí ele nos dizendo quanto é importante nós nos incentivarmos a termos esses conhecimentos. Eles não são banais, eles são necessários. É dito por Emmanuel e é dito também pelo Pai. Deus quer nos ver desenvolver em tudo. E tem a questão do Livro dos Espíritos, na 33, em que Kardec perguntando sobre a matéria, né, no que ela se constitui, e os espíritos perguntam que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Então, nada é banal, nada é desprezível. Tudo tem a sua finalidade, tudo é divino. Então, nós gostamos do computador, olha, ele está nos proporcionando o celular, o computador, de estarmos juntos, falando de Jesus, aumentando o nosso conhecimento. Nós gostamos da tecnologia e nós, então, forçosamente, somos obrigados a nos aquietar o coração e a nos render que a física, a química, ela é muito importante para nós, porque é graças a esses conhecimentos de física que isso aqui é possível. Então, como é importante nós nos envolvermos em tudo. E aí ele nos diz também, Emmanuel, que precisamos desenvolver a asa do conhecimento moral. E aí, no conhecimento moral, que é o que o livro, esse livro de vida, que é o Evangelho de Jesus, ele nos traz as leis morais. E que no livro dos Espíritos também é dito para nós, no capítulo 3º, né, das leis morais, a lei divina ou natural, porque se nós queremos e buscamos a felicidade, que é o que nós buscamos neste mundo de dor, porque a terra é escola, é hospital, é penitenciária, é um vale de dor, dor necessária ao crescimento. Mas o que nós estamos fazendo aqui? É só chorar? Não. Nós buscamos a felicidade. E quando buscamos a felicidade, nós queremos o quê? Nós sabemos que aproximando da lei natural, da lei divina, é que nós vamos ser felizes. Quando nós distanciamos dela, nós somos infelizes. E a felicidade não está nas coisas materiais. Elas estão na aquisição de uma alma, de uma consciência tranquila, equilibrada, saudável espiritualmente. E para ser saudável espiritualmente, nós precisamos atender às leis morais, a lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da lei de liberdade, da lei de justiça, de amor e caridade, que nos leva à perfeição moral. E ele ainda diz, a lei de justiça, de amor e caridade é delas a mais importante. Porque quando desenvolvemos esses valores em nós nos avançamos mais rapidamente espiritualmente. E então, aí, por que isso de Emmanuel? Por que isso é tão importante, essas duas asas? Porque até nessa palestra de Raul Teixeira, nós entendemos melhor tudo que Jesus nos trouxe e evidenciou, e nós nos comovemos muito. Por quê? Quando Jesus dizia às pessoas que o procuravam, né, naquela avidez da necessidade, tanto física quanto espiritual, Jesus, cura-me. E aí Jesus, ajuda-me. E Jesus dizia a ele, o que quereis que eu te faça? Olha a pergunta de Jesus, o que quereis que eu te faça? E aí a pessoa, então, junto de Jesus, dizia, Jesus, cura-me, eu sou leproso. Jesus, eu sou cego. Jesus, eu preciso disso, daquilo. E aí Jesus impondo as mãos, aproximando-se dele, às vezes nem impunha as mãos, mas a sua aproximação, a mulher que era hemorrediça, né, que ela tinha a hemorragia contínua, ela aproximou de Jesus e Jesus disse, uma virtude saiu de mim. Gente, isso é muito lindo. Alguém me tocou.
E Pedro disse, que isso, Jesus? Como é que o senhor pode, no meio da multidão que está apertando o senhor e tocando, como o senhor pode dizer que uma pessoa te tocou? Ele falou, uma virtude saiu de mim. E aí a gente começa a entender o seguinte, quando Jesus modificou, por exemplo, quando Jesus aproxima do cego, ele cura a visão, põe barro do chão, e ele tira o barro e ele vê. Quando Jesus muda o leproso, ele aproxima e cura o leproso. O que houve aí? Jesus, com seu profundo conhecimento biológico, psicamente sublime, sabendo organizar e dominar as suas energias, ele consegue transformar as células enfermas e adoentadas em células sadias, biologicamente. Olha a asa do conhecimento intelectual. Quando Jesus transforma peixes, alimentos, a água em vinho, ele quimicamente ele modifica substâncias, ele sabia como modificá-las quimicamente, transformando aquela matéria. Nós sabemos que a matéria tem elétrons, nêutrons, ela é constituída por átomos, e elétrons, nêutrons e prótons. Então, ele sabia controlar esses elementos e transformá-las no que ele necessitava para felicitar. Então, quando nós entendemos isso, quando Jesus diz, vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais, ele está nos dizendo que somos fortes e capazes. Mas precisamos das duas asas, do conhecimento intelectual e do conhecimento moral. Elas têm que estar atreladas, por isso nós temos que retornar à Terra, muitas vezes, para adquirirmos esses conhecimentos, para que o nosso desenvolvimento espiritual seja completo. Jesus exemplificou isso nas suas atitudes. Então, nossos irmãos, nós estamos aqui dizendo isso porque a dor ainda faz parte de nosso caminho, porque as aflições ainda nos atingem, porque lutamos conosco, com o nosso mundo interior e com o mundo exterior, porque a Terra ela tem os intempéries da natureza, como o próprio texto diz. É necessário essa adversidade ainda para nós, para que nós possamos, através dela, intelectual e moralmente crescermos, para atingirmos patamares maiores e mais significativos. Então, é muito bonito esse entendimento, para que a gente possa não se apiedar de nós, mas entendermos que somos fortes e capazes, e temos a força divina dentro de nós, e precisamos deixar de ser crianças espirituais e crescermos na direção de Jesus e de Deus, nosso Pai, que espera e confia nesse crescimento. Nós vamos agora permitir que outros irmãos possam contribuir também, dando sequência a esse estudo. Pois não, Gilbert? Então, Amélia Rodrigues nos fala, um dos seus livros, das 10 obras da série evangélica, que estamos estudando às quartas-feiras, e dos 12 apóstolos, João Evangelista, o mais novo deles, não precisou passar por holocaustos, ou por sofrimento, ou por torturas, porque ele desenvolveu o amor a tal ponto que essa ferramenta chamada expiação, nele já não precisava, naquela época.
Então, a gente está entendendo aqui, com o estudo, que a nossa casa espiritual, que foi a página, que nós expressamos aquilo que a gente vem, aquilo que é objeto do nosso interesse ao longo dos milênios. Eu estou aqui expressando hoje coisas que vocês estão vendo. Vocês não estão vendo ondas, vibrações, energias que eu venho ao longo dos séculos, dos milênios, e segundo Emmanuel, temos mais trevas que luz, vamos tomar um comparativo. É isso que eu estou expressando. Quanto mais eu entender, eu buscar, sentir, viver o amor, mais próximo do mundo de regeneração interior eu vou estar, para que quando o mundo de regeneração, sua plenitude, ter o planeta Terra, eu já está totalmente preparado, integrado com essa nova realidade. Nova para mim. Mas sempre existiu em outros planetas. O que a gente está entendendo é que aquelas mágoas, aquelas que a gente vem ruminando há séculos, ou há alguns anos, alguns dias, a pessoa me tratou dessa forma, eu não mereço, que aí é o orgulho, é a vaidade, é o ego, precisando ser educado, trabalhado. Nós vamos entender que a nossa casa espiritual, que foi a nossa página de hoje, deve estar em sintonia, em consonância, alinhado com as leis as quais estão já escritas em nossa consciência. Então, aqui vai existir uma integração. E aí a verdadeira religião, religária. Então, nós aqui, hoje, domingo, 29 de janeiro de 2023, estamos reunidos em nome de Jesus, tendo absoluta certeza que Ele está entre nós, estamos em boas companhias, estamos em nossas casas, ou a maioria de nós, aqui refletindo e revisando, fazendo o realinhamento do nosso GPS. A gente estava mal encaminhado, mal direcionado, e aí, quanto mais a gente vai falando, vai argumentando, nós mesmos e nossas companhias vão se convencendo de que essa resistência a qual nós precisamos desconstruir, refazer, para se preparar para um mundo de regeneração. Não somente o mundo de regeneração dentro de nós mesmos. Uma outra coisa que chamou a atenção nesse texto é que Santo Agostinho coloca povos primitivos, e aí a gente lembra dos povos civilizados. Como que os povos civilizados fizeram e fazem mal aos povos primitivos? E será que são povos civilizados mesmo? E aí a gente tem que fazer uma autoanálise, uma reflexão para entender a construção da civilização,
ao que nós chegamos até hoje, entender que tipo de relação eu preciso ter com esses povos primitivos. Que tipo de relação eu preciso ter com eles? Será que é uma relação para eu interferir na cultura e obrigá-los, escravizá-los, algo que vem acontecendo ao longo dos séculos, a questão do domínio, né? Toda vez que os livros falam de processo civilizatório, pode acreditar que é um processo de invasão, destruição e domínio. Nunca é civilizatório, nunca é. Ou, na maioria das vezes, não é, para não ser injusto. Então, a gente tem que fazer essa reflexão da nossa relação com esses povos, porque nós poderemos voltar no seio desses povos. Como o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, alguns portugueses e espanhóis que escravizaram o povo africano, que traficaram, eles, na próxima encarnação, por misericórdia, não por castigo, vinham como o povo sendo escravizado também. Então, a gente está entendendo aqui, pelo menos eu estou entendendo, que a expiação e a prova não é um castigo, não é um mundo ruim, é um mundo ao qual eu estou é o mundo ao qual eu estou vinculado. Porque a minha casa interior, olha o texto inicial, a minha casa interior ela está cheia de vícios, cheia de questões que precisam ser resolvidas, dirimidas, revisadas, e eu, na minha resistência, do homem velho, como o Kardec, como diz a doutrina espírita, do homem velho, eu quero manter o meu orgulho. Porque a forma que eu faço é a forma certa. Eu não quero me adequar, não quero me... praticamente, a gente, no nosso discurso distorcido, eu não vou me redimir às leis do Pai. Quem sabe de mim sou eu que mando em mim. Então, esses discursos vão sendo fortalecidos equivocadamente, e aí volta lá em Paulo, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Ele muda. E Paulo era, de novo, uma pessoa inteligentíssima, a asa do conhecimento não era problema para Paulo, de inteligência não é problema, zero problema para isso, inteligentíssimo. Ele era pronto para tomar posse do cargo mais alto do Sinédrio. Sinédrio ao qual julgou Jesus e julgou Estevão. Já era, quando ele muda, ele devolve para Jesus toda essa gratidão. Ele entende o processo. Paulo entendeu o processo. Maria de Magdala entendeu o processo. Pedro entendeu o processo, porque Jesus fala para Pedro assim: creia, levareis onde não queiras ir. Porque, na verdade, a gente não quer ir. Quando nos sentimos desconfortáveis, incomodados, a gente não aceita. A gente vai brigar, se pudesse, brigar com Deus. A gente quer brigar, a gente fica nessa coisa. E quando a gente baixa a guarda e aceita, a gente muda totalmente. Então, eu queria só compartilhar com vocês aqui um trecho um trecho aqui que eu peguei na internet, que está disponível,
Na hora que vocês fazem. Vai aparecer aí. Pronto. Olha aqui, ó, Deus é atributos de Deus, tá? Está lá no Livro dos Espíritos. Matéria básica da nossa doutrina. Ele é imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. É aqui que eu quero me ater. A sabedoria, soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da justiça e da sua bondade. Então, essa matéria básica da nossa doutrina nos faz entender que estamos exatamente no país, na família, no trabalho ao qual precisamos. Deus o sabe. Se a gente acredita que Ele é soberanamente justo, bom, justo é justiça. Não é, eu vou botar lá esse pessoal lá num tal lugar. Não existe endereço errado, diz o humano. Nada, a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, adequadas para a nossa evolução. Então, às vezes, a gente desenvolve tal ou qual doença para a nossa evolução. Veja, não é aqui, como até a Alessandra falou, nós estamos aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, à dor. Não é isso. É só uma aceitação e entendimento daquilo que o Pai nos dá. Não existe bala perdida, não existe acidente, nada é por acaso. Existe um sistema funcionando e a gente não consegue ainda captar esse sistema no universo ao qual existe uma justiça ao qual estamos vinculados. Então, quando fala de provas e expiações, a gente fala assim, eu tenho que sair desse mundo de sofrimento, eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para Júpiter, para não sei para onde. Tá, meu filho, tá bom, tá bom. Mas como você vai se você ainda não no mundo interior, a cara, qual você ainda não... Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre essa aceitação e sobre esse trabalho. E da entrega. Baixa a guarda. Pedro embainha a tua espada. Lembra que ele foi cortar a orelha do soldado Malco? Cortou e Jesus colou. Mais um processo de entendimento das biológicas, de todos os fluidos da Terra. Jesus fez ali uma cirurgia plástica, a primeira que tem notícia. E teve assim, sem anestesia, sem bisturi, sem nada, acabou. E aí a gente fica pensando no que eu posso fazer para que a minha casa espiritual passe para o próximo passo. É igual um joguinho de videogame. Próxima fase, não dá para pular de fase. A natureza não dá saltos. A minha próxima fase é regeneração. Se eu não estou em consonância com a casa que eu estou, a casa externa, que é de provas e expiações, eu vou igual a joguinho, volte uma casa. Eu vou voltar para o primitivo para eu aprender como ser e ensinar para eles até levar coisas. Por isso que lá em A Caminho da Luz fala que os egípcios, o povo hindu, né, trouxeram para nós noções de conhecimento profundos de medicina, agricultura, engenharia, porque isso eles sabiam. A asa do conhecimento, zero problema. Agora, a asa do amor é o nosso calcanhar de Aquiles. E é isso. A Érica levantou a mão também, a gente estava para falar. Obrigado, tá? Érica, por favor, pode dizer. Antes, porém, só um minutinho, Érica.
realmente foi muito interessante essas colocações, Gilbert, porque quando nos fala sobre essa questão de nós recebermos espíritos adiantados junto de nós para nos ajudar a crescermos no conhecimento, nos colaborando com esse conhecimento adquirido, que vamos adquirindo, a gente lembra de Capela, né? Não tem como, que eles não tinham o desenvolvimento moral, mas tinham o conhecimento intelectual muito grande. E os que não estavam aptos à regeneração reencarnam junto de nós e colaboram. Você vê que tudo, nada é castigo, né? Acaba que é o quê? Vai lá, meu irmão, ajuda os outros, você ainda pode ajudar. Você não está apto a crescer para esse mundo, mas você tem manancial para ajudar. Então, vai, ajuda. E eles vieram e nos ajudaram tanto, com esses conhecimentos em todas as áreas, construções, astrologia, medicina, tudo, e colaboraram conosco, até que até hoje a gente ainda tem pontos que a gente não entende devidamente, né? E depois eles promoveram o que com isso? Nessa doação para conosco, o seu desenvolvimento moral. E eles cresceram, ascenderam. Então, tudo é lição de Deus. E aí você diz para nós, né, desse mundo interior, ora, gente, se a pessoa pratica o mal, se ela vibra com o mal, ela alimenta do mal, ela alimenta da violência e da discórdia, e nós temos casos assim, que a gente vê isso muito notório, né? Ontem mesmo, na televisão, apareceu uma cena que eu não consegui ver, que era dos policiais que bateram naquele rapaz, naquele senhor, e ele chamando pela mãe o tempo todo, e veio a desencarnar nessas condições. Muita violência. Então, não vamos analisar o caso, porque não nos compete. Mas pessoas que vibram com o mal, que agem no mal nessa dimensão, ora, quando elas, por exemplo, adormecem, para onde vai o seu espírito? Está em consonância com o que ela pratica. Quando ela pode ter consciência dos seus atos. E aí ela vai, por exemplo, para as zonas tenebrosas que estão próximas da Terra. Quando ela, por exemplo, não é totalmente do mal, mas ela é uma pessoa que equivoca, ainda tem equívocos grandes, que nós mesmos temos esses equívocos às vezes. A gente, quando adormece, vai para as zonas umbralinas, às vezes, porque nos sintonizamos ainda com essa vibração. E quando nós já estamos nos adaptando para o amor, para a aquisição de virtudes, para o bom, para o belo, para o justo, ter Deus dentro de nós, porque, como nós dissemos, o Evangelho não é vida, Jesus tem que estar diariamente junto de nós, porque quando ele está conosco, quando nos vem uma agressão, uma violência, se nós temos o Evangelho vivo em nós, a gente se controla. Fala, nossa, eu não posso responder, nossa, eu não vou agredi-lo, nossa, eu não vou fazer isso comigo, porque eu já aprendi. Mas se você não tem o Evangelho, você se deixa envolver por aquela atmosfera e erra ainda mais, dificulta ainda mais seus passos. Então, quando você está envolvido por essas vibrações melhores, você vai, às vezes, para colônias espirituais, onde você vai participar de uma palestra, de um estudo, você vai poder ter ascensão a mais conhecimentos. Olha que coisa linda, né? Então, nós escolhemos aonde queremos permanecer. O mundo interior vai nos revelar aonde nós queremos estar. E é essa a nossa vigilância. Por favor, Érica, contribua conosco. Então, estão me ouvindo? Peraí. Pois não. Estou ouvindo pelo do Gilbert. Então, eu só assim, para não ficar uma conversa que eu fico, às vezes, eu e o Gilbert conversando, eu queria só falar com vocês, que na hora que ele falou, me deu vontade de falar e aí conversar junto. Essa questão do processo civilizatório, a gente tem que começar a pensar se isso tudo não é uma questão que o primitivo é justamente aquele que é sem amor. Ai, Jesus, peraí. Perdão.
que o primitivo, de fato, é aqueles que não têm amor, que ainda não cresceram no Cristo, e que esse processo civilizatório, segundo a gente pensando, é a questão da análise do comportamento. Por exemplo, eu me lembro que eu na escola, os meus professores de geografia, biologia, mas principalmente de geografia, me faziam perguntas, no mínimo, que causava assim, uma dificuldade, não só para mim, mas para os meus colegas, que era o quê? Eles perguntavam assim, se os índios protegem a natureza, se os índios não deixam os seus locais onde eles moram durante um tempo sujos, cheios de detritos, cheios de lixo, quem é que é o civilizado? É aquele que cuida da natureza, é aquele que olha para os animais com respeito, que tenta viver conforme a ecologia, ou o civilizado é aquele que só sabe entrar no caminho da destruição, de não ouvir o choro do outro, não ouvir a delicadeza de um animal que está perto da gente, que sofre também com as nossas ações. Então, a reflexão que eu queria deixar e queria que a gente pudesse fazer é que civilizado é aquele que ama. E aí ama todas as coisas. E aí amar essa volta. Então, é cuidar do lugar onde a gente está. Quantas vezes eu ando com a bolsa cheia de lixo, cheia de lixo, até encontrar um lugar para poder depositar o dinheiro, e vejo pelas ruas as coisas assim, lugares que poderiam ser belíssimos. E aí eu vou falar assim, em termos assim, enfeiado, se eu posso dizer desse jeito, porque as pessoas deixam seus detritos por aí. O que é civilização, né? É uma grande questão para a gente pensar, e eu acho que a civilização ela é expressada, de fato, pelo amor. Então, se a gente ama o local onde a gente mora, se a gente ama as pessoas que estão na nossa volta, a gente vai tentar fazer com que aquele ambiente também fique, de algum modo, mais de acordo com essa sensibilidade que a gente vai adquirindo, né? com esse contato maior com o Pai. É isso. Muito bom, Érica, porque você trocou no ponto maravilhoso, que é o quê? A gente, às vezes, classifica, eu sou civilizada, eu sou superior àquele, por exemplo, indígena, de forma alguma. Eles estão ali cuidando da natureza, com amor, com carinho e respeito entre si e entre o meio ambiente. E aonde vai o homem, vai a destruição, né? Aí lá vai o garimpo, danificando tudo, derrubando a mata e envenenando os rios com mercúrio, tornando a vida deles impossível, doentes, e o nosso meio ambiente mais ainda desequilibrado. Então, quem são os civilizados? Naturalmente, não somos nós. Então, é preciso que a gente entenda que é essa relação de respeito. Antes do amor, o respeito. O amor é construído pelo respeito, pela amizade, pela convivência sadia com tudo e com todos. Eles nos ensinam muitas lições que nós desconhecemos. O respeito entre nós, o respeito entre todos, o respeito com o meio ambiente. É importante, sim, que nós tenhamos essa consciência. Se não tem uma lixeira, não podemos jogar no chão. Às vezes estamos na estrada, a pessoa joga a latinha para fora da estrada. Isso já nos incomoda. Por quê? Porque nós não fazemos isso mais. Então, são aquisições, são trabalhos individuais e pessoais, em tudo, em todos. Tudo está em tudo. Bonito, né? E a gente vai vendo essa ponderação, porque como nós podemos falar em amor? Nós dizemos que precisamos amar a Deus, mas aí vem a questão, como que nós amamos a Deus? Amando o próximo. E como nós amamos o próximo? Nos amando. Se nós não conseguirmos ter amor conosco mesmo, nós não vamos conseguir amar o outro. Então, é toda uma construção individual e íntima
com muita atenção, com muito cuidado, para que a gente possa entender com fé raciocinada o que é o amor. E nós vamos, assim, conversar com vocês, já estamos caminhando para o nosso final do estudo, que vocês possam ler, quem tiver acesso ao livro Busque e Acharás, a mensagem 28, que diz, é feita por Emmanuel, esse livro é psicografado por Chico Xavier, mas são lições de Emmanuel e de André Luiz. E essa lição é de André Luiz, chama Vacinas da Alma, que é lindo, lindo, lindo. Ele dizendo, na verdade, que a gente precisa tomar essas vacinas para imunizar a alma, torná-la saudável. Então, por exemplo, quando nos chega uma informação malsã, uma fofoca, um diz-me-diz-me, o que devemos fazer? Silenciar, não deixar que vá para frente, né? Quando nós estivermos com uma pessoa doente, enfraquecida, a gente não ficar evidenciando a sua fraqueza ou a sua doença, porque vai fazer com que ela seja mais fraca, mais doente. Que nós possamos utilizar da conversação para elevar o outro, para deixar nele a marca de alguma coisa bonita que nós possamos contribuir, né? E não desfazer de ninguém, porque às vezes essa pessoa que a gente está desfazendo vai ser o nosso benfeitor amanhã. E ele dizendo que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque uma vez a palavra proferida, ela ganha proporções que nós não temos mais controle. Então, tudo isso ele finaliza depois de um elenco, ele elenca muitas possibilidades para imunizar a alma, e ele diz, usando este processo de imunidade, muitos males e provações serão automaticamente afastados para a sustentação da paz em nós mesmos. Então, nós estamos, assim, dizendo esse texto, essa lição de André Luiz, para que a gente seja fortalecido e policiar as nossas inclinações errôneas, as nossas más opções, para que a gente possa realmente crescer para nós, para o próximo e, finalmente, para Deus, né? Que esse mundo de provas e expiações é uma passagem, e nós vamos permanecer nele enquanto houver necessidade. E se nós queremos abreviar, que nós possamos promover esse progresso em nós, né? Nós queremos saber se algum irmão deseja manifestar ainda. Sim. Irmã? Pois não? Pois não, Denise. Está difícil de ouvi-la, está um pouquinho, a imagem está congelada. Voltar. Eu ia comentar aquela. Fecha o vídeo, Denise. Voltando da ciência de bioquímica. Pois não. Talvez. Sim. Ok. Vê se melhorou agora. Melhorou, Denise, melhorou. Tá. Se você está conseguindo falar, Denise, nós não estamos te ouvindo. Está me ouvindo, Alessandra? Agora estamos. Sim. Eu tinha um professor de bioquímica que dizia que todas as informações que nós tínhamos eram genéticas, né? Inclusive de memórias. Eu achava isso muito interessante na época, eu não conhecia o espiritismo. E agora eu vejo que até que, por ele não ter esse conhecimento, talvez também, mas as coisas que ele falava, assim, até de violência, né, da agressividade, que isso tudo é genético, que vem de gerações e gerações. E nós vamos também captando isso, da mesma forma que nós herdamos diabetes, pressão alta e outras coisas, nós herdamos também essa né, Picotando um pouquinho, Denise. A gente está tentando te ouvir. Ele sempre fala. Eu não sei se vocês devem acompanhar. Só até onde... A internet está travando. O finalzinho que nós não estamos, não ouvimos.
nós, E dizer que isso era tudo uma carga genética, né? Que nós carregávamos o local e falávamos assim, eu já estive aqui. sim, E eu perguntei isso a ele, e ele me deu esse exemplo. Ele falou, você esteve lá porque nós carregamos a carga genética da nossa família, algum antepassado teu esteve lá, e o nosso cérebro, né, que não se é dado tanto assim, não se tem como também, né? O nosso cérebro é viver 200, 300 anos e não vamos saber como é que funciona. Ele dizia dessas cargas genéticas, né? Espero ter contribuído, que eu me lembrei disso agora, pois você não, falando de Denise, química. pois não, pois não. A gente vê que a ciência é atrelada a todo o processo espiritual nosso de caminhada, né? Então, é preciso ter esse conhecimento. E nós pra temos gente essa aprofundar. Isso. Pois não. As nossas emoções, elas são reações químicas, né? Sim, sim. Justamente isso. Então, por isso nós são as caminhamos duas lado a lado. asas. São as duas asas, né, Denise? Que nós temos que aprofundar o estudo intelectual e o moral, para que possamos entender nós em totalidade, né? Quero agradecer muito a sua colaboração, como todos os irmãos que estão conosco, tanto os encarnados quanto desencarnados, né, que nos orientam, nos intuem, nos fazem perguntas no íntimo do nosso coração, para que a gente possa ajudar no estudo, né? E vamos agora caminhar com muita gratidão para a prece final, em que o nosso irmão Jobert vai nos ajudar com a prece, sempre com muita gratidão. Pai Jesus, seu amor, na sua misericórdia, nas coisas que nós devemos providenciar para que a gente possa revisar todas as nossas atitudes e transformar em amor. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos, em nome de Jesus, companhia dos Espíritos que orientam nossa reunião, nossas vidas, nossos anjos guardiões, e todo o estudo de hoje e o que estamos fazendo possam contribuir para a nossa transformação moral. Que nós possamos revisar nossas condutas, realinhar nossos pensamentos, nossos sentimentos, e nós possamos nos transformar em agentes do bem, entendendo que a questão da civilização vai muito além simplesmente de um processo da Terra. A gente precisa absorver e sentir os ensinamentos do Cristo, as bem-aventuranças, que aí sim, ali estão todas as orientações, as balizas para sermos cidadãos do universo. E, sendo assim, alinhados com o Pai, colaborar no processo de espiritualização, de amor, de paz, todo o nosso ambiente ao qual estamos vinculados. Que possamos cada vez mais entender e aceitar o Evangelho, agradecendo o dia de hoje, que essa vibração boa que a gente está sentindo aqui possa ser enviada para todos os nossos irmãos, nossos familiares e os nossos irmãos que não puderam comparecer hoje. Muito obrigado, gratidão, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. A gratidão a todos, né? Um bom domingo e uma boa semana para todos nós. Bom domingo e uma ótima semana. Não é?
Fiquemos com Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom domingo. Que assim seja. Tchau. Todas Tchau. nós.